O chão era o mesmo de ontem, mas o ar já não era. O vento parecia mais grosso, carregado de algo que não vinha da areia nem da poeira, vinha de cima. Uma quietude diferente se espalhava entre as tendas, como se até os animais tivessem aprendido a esperar. Não havia guerra naquele dia, mas havia preparo. Não havia inimigos no horizonte, mas havia limites ao redor. O monte estava ali, imóvel como sempre. Mas, naquele dia, o monte esperava Deus. Desde a saída do Egito, cada passo de Israel era guiado por algo que não se via com os olhos comuns. Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Presença. Era essa a bússola. Não adiantavam mapas, bússolas, coordenadas. Eles não sabiam onde iam, mas sabiam quem estava indo com eles. A jornada os levou ao deserto do Sinai, e ali acamparam, bem em frente ao monte. De todos os lugares onde poderiam estar, Deus os levou até ali, diante de uma montanha que não se podia subir, diante de uma presença que não se podia tocar, diante de um Deus que até então falava através de Moisés, mas agora falaria com todos. Se essas narrativas bíblicas falam com você como falam comigo, inscreva-se agora no canal Episódios Bíblicos Narrados e ative o sininho. Aqui a palavra é contada com alma, verdade e reverência. Cada cena respira, cada detalhe importa, e Deus continua falando. Moisés subiu sozinho, o povo ficou. Ninguém o acompanhou, não por medo do caminho, mas por respeito ao destino. No alto Deus falou: diga ao povo, preparem-se. Em 3 dias eu descerei, que lavem suas vestes, que se consagrem, que não toquem no monte. Quem tocar, morrerá. Era um aviso, mas não como os avisos humanos. Era o tipo de aviso que guarda a vida, que protege, que delimita não por frieza, mas por santidade. Deus é fogo, não para consumir por prazer, mas para purificar por justiça. O acampamento se preparou. Lavaram roupas, jejuaram, calaram-se. 3 dias de silêncio, 3 dias de espera, 3 dias em que o tempo parecia segurar o fôlego. E então, o 3º dia, amanheceu. Mas não amanheceu como os outros. O céu, antes limpo, escureceu como se estivesse sendo encoberto por mãos invisíveis. Uma nuvem grossa, densa, cobriu o topo do Sinai. Relâmpagos cortaram o céu. O som de trovões rasgou o silêncio. O chão começou a vibrar, como se o deserto também reconhecesse que aquele que viria não era comum. A montanha tremia, e o povo também. E então, um som novo, uma trombeta, longa, firme, crescente. Mas ninguém via trompetista algum. Era como se o próprio céu soprasse. Era como se o tempo estivesse anunciando a chegada do Eterno. Homens cobriram o rosto, mães agarraram os filhos. Os anciãos, que já tinham visto tanto, agora se curvavam em silêncio. Ninguém ousava se aproximar da linha traçada ao pé do monte. O que separava vida e morte agora era obediência e reverência. Moisés foi chamado novamente. Subiu entre fumaça e relâmpagos, entre fogo e tremores. Os olhos do povo o seguiam. Ele não hesitava. Sabia para onde ia e com quem ia se encontrar. Lá em cima, Deus falou outra vez. Desça, avisa ao povo, nem sacerdotes devem tentar subir sem santificação. Este lugar é meu, e eu sou santo. Moisés desceu, e ninguém reclamou. Ninguém protestou. Ninguém pediu mais explicações. Eles tinham entendido. A liberdade que Deus tinha dado não era licença para tratar o sagrado com descuido. Era justamente o oposto. Era um convite para se aproximar com temor. E então a voz, do meio da nuvem, do meio do fogo, do meio do trovão, a própria voz de Deus, não eco de homem, não recado, voz. E disse, os mandamentos, um a um, sem rodeios, sem pausas. A multidão ouviu e tremeu, não porque era violento, mas porque era verdadeiro demais, porque era pesado demais para ser ignorado, porque era puro demais para ser filtrado. Quando a voz cessou, o povo pediu, fala tu conosco, Moisés, mas que Deus não fale diretamente conosco.
ou morreremos. Não era rejeição, era consciência. Eles tinham visto o mar se abrir, tinham comido o pão do céu, tinham vencido inimigos, mas agora estavam diante do que era mais difícil de encarar, a presença real do Deus que liberta e governa. O Sinai queimava, a fumaça continuava, o fogo ardia, e o povo permanecia ali, intocado, mas profundamente tocado. Não havia celebração, havia reverência, não havia barulho, havia consciência, não havia pressa, havia temor. E é isso que muda tudo. Na travessia do mar, Deus provou seu poder. No Sinai, revelou seu caráter. A nuvem não era efeito especial, era escudo. O trovão não era cenário, era ênfase. O fogo não era distração, era pureza. E a linha era misericórdia. Deus não queria um povo apenas grato. Queria um povo separado, alinhado, que soubesse que a presença não é um presente barato, é um tesouro que exige preparo. Quem estava lá naquele dia não esqueceu, nem quem ouviu depois. O Deus que desce, marca, muda, estabelece. E talvez você que está ouvindo isso agora esteja também diante de um monte. Talvez não veja fumaça nem ouça trovões, mas sente que Deus está por perto. E ao mesmo tempo, distante, sente a linha, sente o chamado e teme atravessar. É esse o momento em que muitos recuam, mas também é o momento em que alguns decidem preparar a alma, lavar as vestes, silenciar o coração, reverenciar, porque Deus ainda fala, ainda desce, ainda queima o que é impuro e fortalece o que é verdadeiro. Se essa palavra te encontrou hoje, escreva aqui nos comentários: fala, Senhor, estou ouvindo. Não por fórmula mágica, mas por decisão sincera. Se ainda não se inscreveu no canal Episódios Bíblicos Narrados, faça isso agora. Aqui a Bíblia não é só lida, ela é vivida, contada com reverência, beleza e verdade. Deixe seu like, não apenas por apoio, mas como testemunho de que a palavra ainda toca, ainda fala, ainda transforma. Compartilhe este episódio com alguém que está diante do seu próprio monte. Talvez tudo o que essa pessoa precisa ouvir é que Deus continua descendo.